Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, irmãos e irmãs, presentes nesta Igreja Matriz, internautas, que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Ativa, a Rádio Ativa Comunicações. Se vocês recordarem, domingo passado, nós refletíamos na liturgia sobre a escolha do apóstolo Mateus. Ali era especificamente Mateus. E hoje, o Evangelho nos traz a passagem nominalmente, onde vemos o nome dos 12 escolhidos por Jesus. E é interessante, ao olhar para estes 12 nomes, algumas coisas nos chamam a atenção. Porque quando alguém pergunta para nós, quem são os apóstolos de Jesus? Tem alguns nomes que logo vêm à nossa mente e a gente diz, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Judas. Mas às vezes tem Filipe, Bartolomeu, né? E depois então em casa vocês podem fazer esse exercício de refletir sobre o nome dos 12. Mas duas coisas aqui queria destacar nesses nomes e escolhas. Muitas vezes nós somos às vezes surpreendidos por pessoas que nos dizem que Nossa Senhora teve outros filhos. E às vezes o argumento que usam é que em algumas passagens do Evangelho se diz que Tiago e João, irmãos de Jesus. Mas quando nós olhamos nesta passagem do Evangelho de São Mateus, nós vamos verificar bem claro que ele diz, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, Tiago e João eram filhos de Zebedeu. E ao que me consta, Nossa Senhora não era casada com Zebedeu. O marido dela se chamava José. Então aqui já está uma contradição deles. E o outro Tiago também tem o nome do pai, que é justamente Alfeu. E depois também chama-nos a atenção, porque nós temos dois Judas, né? Nós temos Judas Tadeu, que é o santo, e temos Judas Iscariote, que é o traidor. E o Evangelho destaca, primeiro ele fala Tadeu, a gente já sabe que é o outro Judas, o santo. E ele também destaca, Judas, aquele que traiu Jesus. E não há qualquer explicação de critérios que levam à escolha que Jesus faz. O que a gente precisa entender é que não são critérios humanos. Primeiramente, às vezes nós não fazemos como Jesus. Se a gente ler antes desta passagem aqui, vai dizer que Jesus estava em oração. Jesus subiu no monte para orar, ele passa a noite em oração, e depois ele desce à planície para fazer a escolha. E nós, às vezes, na nossa vida, fazemos o contrário. A gente faz a escolha, e depois a gente vai rezar para a escolha que nós fizemos dar certo. E às vezes são escolhas importantes, meus irmãos. Às vezes você vai escolher a faculdade que você vai fazer, a profissão que você vai exercer. Às vezes você vai escolher a sua companheira, a sua esposa. Você vai escolher o seu marido. E a gente não reza. A gente escolhe pela cor dos olhos e por outros detalhes. E aí depois a gente começa a rezar para dar certo. E às vezes não dá. Então a gente tem que rezar antes de escolher, como fez Jesus, pedindo a luz do Espírito Santo, pedindo discernimento, pedindo para que a gente não use critério humano. Porque você imagina, um homem vai usar critério humano para escolher uma esposa. Ele vai escolher uma esposa. Quais são os critérios humanos? Bonita, violão, não sei o quê, que tenha dinheiro, que saiba fazer as coisas em casa, que seja educada, que seja estudada. A mulher vai escolher o marido com olhos humanos. Ah, tem um bom emprego, tem salário, tem carro, tem casa para morar. Isso é humano. Porque se nós usássemos os critérios de Deus, o primeiro quesito seria o amor. Se ama.
Não precisa ter carro, não precisa ter casa, não precisa ter nada. Se ama, né? E Jesus, então, quando ele chama os apóstolos, ele não usa critérios humanos. Imagina se você fosse designado por Jesus para escolher os 12 apóstolos, sabendo tudo o que aconteceu. O que você ia fazer? Esses 12 vão andar, vão dormir no meio do mato, fazer barraca. Então é o seguinte, eu tenho que ter um cozinheiro para cozinhar para eles comer, né? Eles vão andar com um povo estranho, eu tenho que ter alguém que fala alguma língua para entender. Eles vão encontrar inimigo, tem alguém que saiba guerrear. Eu vou usar critérios humanos. Então, na nossa vida na igreja, quantas vezes a gente vamos chamar aquela pessoa para a igreja, não para ela ser salva, não para ela converter, mas eu vou chamar porque ela toca violão. E na igreja está precisando de gente para tocar violão. Eu vou chamar porque ela lê bem, e na igreja está precisando de gente para fazer leitura. Eu vou chamar porque ela é contador, e eu preciso do contador para fazer as contas da paróquia. Isso é critério humano. E nós não devemos usar critérios humanos. Então Jesus estava com esses 12 nas mãos, que era o grupo, que nenhum era perito em nada, a não ser talvez em pescaria. Imagina as histórias deles, né? A maioria deles eram pescadores. E Jesus, num primeiro momento, conversando com eles, identifica: a messe é grande, mas poucos são os operários. Tem muito serviço para fazer e pouca gente para executar. E eu digo que às vezes a culpa é nossa. Porque às vezes nós ocupamos algumas funções e a gente não dá espaço para o outro. A gente fala assim: eu não vou chamar o fulano para vir tocar comigo, vai que ele toca melhor que eu. Vai tomar meu lugar. Vai que ele lê melhor que eu. Porque tem umas pessoas que não deixam os outros ler, é só ela que lê. Então a gente precisa aprender a agir desta forma. Porque não ser o culpado de barrar o outro, para que ele possa exercer o seu dom, o dom que Deus lhe deu. E Jesus vai além, ele vai dizer para eles uma oração que eles devem fazer. Pedi ao Senhor da messe que envie operários. Rezar. Eu costumo dizer na nossa comunidade, que ela é assim, a igreja, né, tem altos e baixos. Tem aqueles momentos que tem várias vocações, boas vocações, e tem aquele momento que não aparece ninguém. E eu falo para as pessoas, se não está aparecendo ninguém, é porque nós estamos rezando. Porque quando a gente reza, as vocações aparecem. Quando a gente dá testemunho, as vocações aparecem. Então a gente precisa rezar para pedir as vocações. Eu lembro que antes da pandemia, nós tínhamos um grande grupo de clarissas, de coroinhas, de acólitos. Depois ficou a pandemia 2 anos e tanto parado, se dispersou completamente. E aí depois a gente foi retomando. E o que é que atrai as crianças, as meninas, os meninos para vir para o altar? A primeira coisa é o testemunho daqueles que aqui estão. Eu já vi menininho cutucar a mãe aí, ah lá, quero vestir uma roupinha vermelha daquela lá, eu quero estar lá ajudando o padre. É o testemunho. E também a oração, rezar. E graças a Deus eu sempre digo que na paróquia Santa Rita nós temos a alegria de saber que existem muitas pessoas que rezam, pedindo para o Senhor da messe enviar operários. Eu posso dizer sem medo algum de errar, e vocês conhecem, no âmbito das pastorais, em nossa cidade não existe nenhuma paróquia que tenha tanta pastoral, que tenha tanto serviço, como a paróquia Santa Rita de Cássia. Olha quantos ministros da Sagrada Comunhão nós temos. Olha quantas equipes de música nós temos. Cada comunidade tem o seu cantor, tem a sua cantora, tem o seu tocador, tocadora. Olha quantos irmãos do Santíssimo, quantas clarissas, quantos coroinhas, quantos acólitos, quanto pessoal do ECC, quantas mães que oram por ele. Então, é uma riqueza de vocações. Porque quando a gente está falando de vocações chamadas, você olha para mim e para o padre, só não. Vocês são batizados, são chamados, são vocacionados, Deus vos chamou? Vocês responderam sim. E principalmente também olho, uma paróquia que em tão pouco tempo
é quase a caçula da cidade, tirando a Nossa Senhora de Fátima, nós tenhamos 5 vocações ao ministério ordenado. São 3 padres, são 3 ótimos padres, que essa paróquia deu para a igreja, 2 diáconos essa paróquia deu para a igreja. Isso é fruto da oração de vocês. Continuem orando, continue pedindo a Deus, vocês podem ter certeza que mais gente vem para o ECC, mais gente vem para ser coroinha, para ser acólito, para ser irmão do Santíssimo, mais gente vai se oferecer para um acompanhamento vocacional ao sacerdócio. E Jesus dá hoje para nós esta linha de ação: rezar pelas vocações, transmitir a confiança para aqueles que são chamados, transferir para que eles possam sentir que em Deus eles podem seguir em frente, eles não precisam ter medo. Aliás, esta expressão aparece na Bíblia 364 vezes. É claro que com uma ou outra variação, mas não tenhas medo, não temais, vá em frente, porque Deus é contigo até o final dos tempos. Muitos poderiam perguntar: o que é que eu vou ganhar com isso? Talvez você já tenha ouvido de algum parente, ou tenha ouvido de algum vizinho: o que você faz tanto na igreja, que você não sai daquela igreja? Vai 3, 4 vezes por semana na igreja, de noite, durante a semana, e domingo vai de manhã, e vai no sábado. O que você está ganhando com isso? Porque as pessoas nos medem pela régua do mundo. Porque as pessoas acham que para servir a Deus, nós temos que ter alguma coisa em troca. E Jesus diz no Evangelho: você recebeu de graça o dom de cantar, o dom de ler, o dom de servir, então dá de graça. De graça recebeis, de graça deveis dar. Isso é o amor que não cobra, não troca, não quer tirar proveito. E Jesus fala da compaixão, porque quando ele olha para aquela multidão perdida, ele fala: são como ovelhas sem pastor. Vocês imaginam as ovelhas no pasto sem um pastor? Cada uma vai para um lado, cada uma faz uma coisa, uma vira piruleta, outra pula cerca, vira um angu de caroço. E Jesus viu que o povo estava perdido. E eu lembro aqui a experiência que nós passamos na pandemia. Todos vocês são testemunhas disso. Ali por volta do ano 2021, 20 para 21, quando a coisa estava pegando fogo, estávamos todos perdidos, muita gente perdida, porque não via esperança, não via horizonte, estavam como ovelhas sem pastor. E aí eu faço um parênteses para louvar e agradecer a Deus, porque a nossa paróquia Santa Rita de Cássia, durante a pandemia, teve missa todos os dias, sem exceção, inclusive as segundas-feiras, todo dia. Tinha lá 2, 3 só, porque não podia entrar mais, mas estava ali. Mas vocês lembram aquele sufoco, perdendo o emprego, sendo despedido, o seu comércio que você teve que fechar, não tinha dinheiro, mas você tinha que pagar a conta da água, da luz, do aluguel, da comida, do supermercado. E o pior, de repente tinha um parente seu doente, tinha um amigo seu doente, estava internado, estava entubado, não tem vaga, e aquele desespero. Eu, por exemplo, achava que ia naquele pacote. E agora eu vou. Principalmente quando disseram que quem teve Covid, dá trombose. Eu falei: eu já tenho a trombose pronta, então só falta Covid, aí eu vou. Então, mas nós não, nós rezamos. Nós apegamos em Deus e atravessamos, estamos aqui. Mas é só para dizer para vocês a força da oração e para dizer para vocês que quando Jesus falava da compaixão, e olhar para aquele povo, e olhar para nós quando estávamos na pandemia, ter compaixão
é preciso tomar cuidado, que a gente fala muito errado, às vezes uma expressão, a gente fala se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, isto é impossível. Por mais que eu possa ter passado pela mesma experiência que o outro está passando, a dor dele não é a minha dor. Quantas vezes, olhando para Jesus falando em compaixão, para as ovelhas perdidas, eu me lembro, vamos pegar um exemplo aqui, quando se está num velório, se está ali a esposa ou a mãe ali ao lado do caixão, e as pessoas perguntam, eu não sei o que falar. Gente, quando a gente não sabe o que falar, fermez la bouche, s'il vous plaît, fecha a boca, por favor. Mas não, eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu chego lá, bato nas costas da viúva ou da mãe que perdeu um filho, minhas condolências. Ai, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso. Ou então aquela outra, meus pêsames, do que ele morreu mesmo? Aí vai a viúva, vai a mãe contar a história, aí a pessoa sai, tapinha nas costas, vai, aí chega a outra, meus sentimentos, por que ele morreu mesmo? Aí vai, para com isso. E por que a gente não sente a dor do outro? Porque quando eu olho para uma esposa que perdeu o marido, eu penso que a dor é tudo igual. Não, tem esposa que até deu graças a Deus que morreu. Ela não está sentindo dor não. Então a dor não é a mesma. Somente quem está passando sabe o que significa aquela dor naquele momento. E a gente ter compaixão é ser solidário, é estender a mão, é estar presente. A sua presença já fala. A sua presença fala. A pessoa olha e já entendeu. Lembro aqui, povo antigo, quando morria alguém na família, seja na roça, nas casas, fazia um grupo, força-tarefa, não da família, dos amigos, dos vizinhos. Eles cozinhavam, faziam café, faziam chá, até quentão fazia de noite fria. A casa dos vizinhos era colocada à disposição dos parentes para tomar banho, etc., porque os velórios eram em casa. Isso é ter compaixão, isto é ser solidário, e é isto que Jesus está falando para todos nós hoje. E quando nós olhamos para ter a certeza disso, de que é um Deus da aliança, de que é um Deus que nos abandona, de que é um Deus que está conosco, está aí a primeira leitura do livro do Êxodo, Deus apresentando, dizendo, é um povo eleito, é um povo escolhido, para uma missão sacerdotal. Israel somos nós hoje, que nos colocamos a serviço de Deus, e que devemos ser, lá no Êxodo ele dizia, ser sinal de Deus no meio das nações estrangeiras. Hoje somos nós, que somos chamados a ser sinal de Deus no meio do mundo. Porque muitas pessoas aí fora não teriam a coragem que você teve de embarcar nesta aventura, de crer em Deus, de doar, de entregar a sua vida, de ter consciência do seu batismo e de testemunhar Jesus diante dos homens como sinal de amor. E é por isso que Paulo sugere na segunda leitura que a comunidade dos discípulos, esta comunidade que Deus ama, com amor gratuito, e Ele quer que nós também amemos com amor incondicional e gratuito. Lembrando a carta de Paulo aos Coríntios, um amor que nada espera, um amor que não quer nada em troca, um amor que não impõe condições, um amor que é inqualificável, incrível, ilógico, inexplicável. Este é o amor de Deus por nós, e este deve ser o nosso amor para com Deus e para com os irmãos. Guardem isso. Um amor que não discrimina ninguém, que não distingue ninguém. Um amor que não tem interesses. Isto é o amor de Deus. E esse Deus que se faz presente na história dos homens, Ele vai dizer, ainda quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. Ele não disse, converte, arrepende dos teus pecados, porque aí eu vou subir na cruz por você. Não. Ele nos aceitou com toda a lama de pecado, do jeitinho que a gente estava.
Porque quem ama não impõe condições. Se você disser para uma pessoa que você ama, eu só vou continuar te amando se você fizer isso, então você não ama. Porque quando a gente ama, a gente sofre. A gente tem decepções, mas a gente não deixa de amar. Comparando o amor de Deus, porque é muito difícil comparar, né? Não tem como, mas com o amor de um pai e de uma mãe. O filho faz o que faz e a mãe não deixa de amar. O filho pode fazer as piores coisas do mundo. Pode estar preso, pode ter estuprado, pode ter roubado, pode ter colocado vergonha na família, mas a mãe continua amando. Ela nunca vai dizer para ele, eu vou deixar de te amar por isso, não. Ela pode até separar, pode isolar, pode um monte de coisa, mas ali dentro do teu coração, ela guarda isso. E eu encerro lembrando, essa semana nós celebramos, semana passada, Santo Antônio de Pádua, e ele diz uma frase que vem muito ao encontro do que nós falamos. Esse grande santo da igreja disse: quem está repleto do Espírito Santo fala em várias línguas. Que línguas são essas? A linguagem do amor, da humildade, da paciência, da pobreza, da obediência. E por isso Santo Antônio emenda: cessem as palavras e falem as obras. Cessem as palavras e falem as obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.